Olá pessoal, eu sou a Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui hoje com a Beatriz Abuchain, coordenadora da educação infantil da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma instituição parceira do Conviva. Então, Beatriz, um prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai conversar sobre as necessidades e interesses das famílias pela creche. Que é o período de atendimento das crianças na escola para as crianças de até 3 anos. Esse assunto foi tema de uma pesquisa realizada em 2016 pela Fundação Maria Cecília e o Ibope Inteligência. E com base nela, em 2017 foram feitas uma série de discussões com especialistas em educação infantil e em políticas públicas. E o resultado dessas discussões e da pesquisa foi reunido em uma publicação. Para você conhecer o material na íntegra, você pode acessar o site da Fundação Maria Cecília, pelo site então www.fmcsv.org.br. Também está disponível na biblioteca da plataforma Conviva. Para você acessar, então basta digitar www.convivaeducacau.org.br, colocar seus dados de login e senha e clicar em conteúdos e em seguida em biblioteca. A publicação também está aqui, né, Bia? Vamos mostrar para o pessoal? Vamos mostrar. A publicação, então, essa versão impressa então nas plataformas, tanto no site da Fundação quanto no Conviva, então está disponível na íntegra no PDF, que você pode, então, baixar no seu computador e ler no momento que quiser. Pessoal que está nos assistindo, por favor, deixem seus comentários, escrevam também o município de que vocês estão, para a gente também poder acompanhar e comentar e falar um assunto que atenda melhor às necessidades. Então, para começar a conversa, Bia, por favor, conta para a gente os objetivos desse estudo. Bom, boa tarde, Beatriz, boa tarde, parceiros do Conviva. É um prazer estar participando dessa live com vocês para contar um pouco sobre esse interessante estudo que foi feito pelo Ibope em parceria com a Fundação Maria Cecília. A ideia desse estudo foi conversar um pouco com as famílias sobre o atendimento em creche. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem cerca de 30% das crianças de 0 a 3 anos frequentando creches, mas a gente tem uma demanda muito grande, né? E essa demanda foi imposta até pelo nosso Plano Nacional de Educação, que prevê até 2024 um atendimento de 50% das crianças. Então tem sido um grande desafio para os municípios essa demanda. E nós fizemos essa pesquisa justamente para entender o que essas famílias pensavam da creche e o que as famílias que estavam na creche pensam da creche e as famílias que não estão com seus filhos matriculados na creche, o que elas pensam sobre a creche e sobre o desenvolvimento infantil. Qualificar um pouco essa demanda por creche, entender quem são essas famílias, entender quem são essas crianças. E 2024 tá aí, né? Tá, daqui a 6 anos já é 2024, então esse aumento no atendimento tem que ser feito de uma forma muito, muito especial, tem que ser dada uma atenção muito especial para isso, né? Com certeza, e eu acho que uma coisa que a gente também conversa muito, e apareceu nesse estudo também, é a preocupação com a qualidade desse atendimento. Então, não é simplesmente ter uma vaga para colocar a criança lá, né? Nós queremos que essa possibilidade de atendimento traga benefícios em termos do desenvolvimento das crianças. E aí, o que foi feito? Nós entrevistamos 991 responsáveis, foi uma amostra representativa da população brasileira, então foram entrevistadas pessoas das 5 regiões do país e com diferentes níveis de renda. Certo. Então teve tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa. Isso, também, né, Bia? Exatamente. Foram feitos questionários, né, para essas pessoas, um questionário estruturado mais fechado, mas também foram feitas perguntas mais abertas. Tá.
E vocês se preocuparam em realizar, então, os recortes sociodemográficos também, né? Que é cruzar as informações sobre a renda mensal e o local em que as pessoas moram, né? Isso. E essas informações são super interessantes para as secretarias municipais de educação, pensando na preocupação com o próprio território, né? Exatamente. Por que vocês usaram esse critério e o que foi que ele demonstrou? Que informações úteis que foram tiradas daí? O estudo, ele descreve o que chama de 4 Brasis, né? Então, são 4 recortes que foram feitos. Então, famílias com até 5 salários mínimos residentes na capital e nos entornos, famílias com até 5 salários mínimos residentes no interior, em zonas urbanas, e no interior, em zonas rurais. E famílias que têm uma renda mensal de mais de 5 salários mínimos, aí independente do local de moradia. E aí a gente já vê assim que 80% das famílias com crianças de 0 a 3 anos tem uma renda mensal de menos de 5 salários mínimos. Então a gente já mostra aí uma desigualdade, né? E daí apenas 20% tem uma renda de mais de 5 salários mínimos. E essa pesquisa, ela reforça dados de outros estudos de que as crianças que estão matriculadas nas creches são as crianças com melhores condições socioeconômicas. Então tem uma diferença muito grande de acesso desse grupo de mais de 5 salários mínimos, 60% das crianças estão matriculadas na creche, enquanto o grupo com menos de 5 salários mínimos, apenas 26%. Então tem uma diferença muito grande, que já foi mostrada por vários outros estudos, de que essas crianças que têm com famílias com uma renda mensal menor, geralmente residentes em áreas rurais e crianças negras, elas acabam tendo menos acesso do que as famílias que têm mais renda, famílias brancas e residentes em áreas urbanas. Esse dado é muito importante para os gestores, porque a gente tem que pensar no Brasil em políticas que incluam essas crianças, né, que estão numa situação de vulnerabilidade e às vezes são as crianças que mais precisam desse estímulo educacional da creche. Bacana. Além desse dado, quais outros que se destacaram na pesquisa e que seria interessante a gente compartilhar aqui com o pessoal? Então, a gente vê uma diferença muito grande, né, de novo nessa divisão que a gente fez por renda, em relação às informações que as pessoas têm sobre o desenvolvimento infantil. Então, uma das questões que foi feita, só para exemplificar, foi perguntado para os entrevistados quando que eles achavam que as crianças começavam a aprender. E aí, assim, desde dentro do útero até a partir dos 6 anos. E aí a gente vê que quanto maior é o nível de escolaridade da pessoa, mais ela acha que a criança começa a aprender mais cedo. Que é uma coisa também que já está comprovada em muitas pesquisas, muitos estudos, né? Que o bebê, desde que ele está no útero da mãe, ele já consegue identificar a voz da mãe, identificar cheiros, tem uma série de aprendizagens, vamos dizer assim, que o bebê consegue fazer. E claro, logo que nasce, também, né? A gente sabe que daí essas aprendizagens vão se complexificando. Por que essa informação é tão importante? Porque se eu tenho um grupo de famílias mais vulneráveis, que elas acreditam, por exemplo, 11% das famílias acreditam que as crianças só começam a aprender a partir de 1 ano de idade. Vejam, esse dado é muito importante, porque até 1 ano de idade as famílias não vão pensar em estímulos para aquele bebê. Elas vão achar que aquele bebê está lá mais inerte, mais passivo, e quando na verdade a gente sabe que desde o início da vida a criança está fazendo uma série de associações neurológicas, inclusive, que vão ser definidoras depois de todo o desenvolvimento posterior dela. Então, esse é um dado que é muito importante dos municípios também trabalharem nas suas ações junto às famílias, a importância desses estímulos aos bebês, desde que está na barriga da mãe, quer dizer, conversar com esse bebê, cantar para esse bebê, e assim que nasce, sim, a gente precisa de muito estímulo para esses bebês. Uhum. E quais as vantagens e desvantagens que as famílias demonstraram nessa pesquisa em relação à frequência, né, a matrícula da criança na creche? Então, a gente teve um resultado assim, a gente dividiu as famílias que a criança ia para a creche
deixa eu ver aqui os números aqui, que eram 57% das nossas famílias entrevistadas, as crianças ficavam em casa. 33% iam para a creche e 12% ficava na casa de alguém, ou algum parente ou algum vizinho, né? E uma das coisas que é muito interessante colocar, antes de falar das vantagens e desvantagens, é que as crianças que ficavam em casa tinham muito menos estímulos do que as crianças que iam para a creche ou ficavam na casa de alguém. Então, a gente perguntou, assim, em relação a algumas atividades, por exemplo, folhear livro, fazer pintura, brincar com outras crianças, que atividades que seu filho faz. E aí, as crianças que ficam em casa, elas acabam fazendo um percentual muito menor de atividades do que as crianças que vão para a creche ou vão para casa de alguma outra pessoa. Então, esse dado é muito importante e mostra como a creche é vista realmente como um lugar de desenvolvimento para a criança e de possibilidades de estímulo. Então, as famílias enfatizaram muito nos benefícios da creche a questão do convívio com outras crianças, a questão da criança ter o contato e a interação com profissionais qualificados, e a possibilidade dela se desenvolver plenamente, desenvolver o seu raciocínio, se desenvolver afetivamente. E em relação às desvantagens, e aí eu acho que a percepção das famílias é muito correta, até com o que acontece em relação ao atendimento coletivo, eles levantaram muito assim, a falta de atenção individual que as crianças acabam tendo na creche, que é uma realidade, né? Mas não é normal? Não é o normal que se espera da creche? Então, exatamente, eu acho que é uma visão acurada das famílias em relação ao que realmente acontece na creche, porque é impossível ser diferente, é impossível ter um atendimento tão individualizado na creche. Isso não significa que uma creche de qualidade não tem um olhar individual sobre a criança, ela deve ter. Mas, realmente, é um grupo de crianças e aí é diferente do que uma interação só um adulto e uma criança, quando a gente é um adulto e um grupo de crianças, né? E não é prejudicial por causa disso, Não é. É um outro tipo de desenvolvimento e de aprendizagem, e inclusive que promove muito mais a socialização da criança, né? Uma outra impressão das famílias em relação às desvantagens, que é super acertada, é a questão do adoecimento. Que as crianças os bebês que vão para a creche acabam adoecendo mais do que os bebês que ficam no ambiente doméstico. E isso é verdade. E isso passa também, no sentido da qualificação da creche, por treinamento em termos de procedimentos de higiene para os profissionais que atuam na creche. Não que vá acabar com o adoecimento das crianças, mas que pode minimizar esse adoecimento. E uma outra questão que eu acho que é muito importante assim, para os gestores, que as famílias apontaram como uma desvantagem da creche, é não saber o que acontece com o seu filho durante o dia. E isso é uma coisa que pode ser muito trabalhado nas unidades de educação infantil, né? No sentido de melhorar essa comunicação com as famílias, de aproximar essas famílias do ambiente da creche, de entender que essa mãe e esse pai que às vezes passam 8, 10 horas longe do seu filho, eles precisam saber o que aconteceu com esse bebê, com essa criança pequena ao longo do dia. E eles apontam isso também muito acertadamente como uma desvantagem. Quer dizer, eu deixo meu filho lá e eu não sei exatamente o que está acontecendo com ele. Então, isso é uma coisa, eu acho, a ser trabalhada com as redes de educação infantil. Esse tipo de informação, as secretarias podem colaborar para que as escolas, para as creches se estruturem para que deem mais essas informações. Com certeza, com certeza. Eu acho que tanto assim no sentido de informar as famílias sobre o desenvolvimento infantil, principalmente essas famílias mais vulneráveis que eu estava citando, que têm menos conhecimento a respeito da infância, do desenvolvimento infantil, do que eles precisam fazer para auxiliar o desenvolvimento das crianças, quanto essa possibilidade de aproximar as famílias da escola de educação infantil, para elas entenderem o que as crianças então fazem lá durante o dia, como que é a rotina delas, como que elas estão interagindo com os outros colegas, com as professoras. Para acessar o material, então, na íntegra, a pesquisa na íntegra, a gente escreveu aqui nos comentários qual é o endereço que vocês podem me encontrar na página da Fundação Maria Cecília. Voltando um pouquinho, Bia, em relação às vantagens e desvantagens, né?
Então, as vantagens parecem se sobrepor às desvantagens. A sensação das famílias em relação à creche parece ser melhor estar na creche do que não estar? Então, de uma maneira geral, nesse grupo de entrevistados, sim. Porém, tem pessoas também, tem famílias que preferem que as crianças não entrem na creche. Ou que entrem mais tarde, mais perto dos 3 anos. Né? E eu acho que isso realmente é uma escolha das famílias. Né? O que a gente viu também, cruzando esses dados de frequência com o trabalho das mães, é que realmente a creche permite que as mães trabalhem, principalmente as mães, né, possam trabalhar. E isso com certeza é uma vantagem. Né? Então a gente tem que pensar que nesse grupo que tem mais de 5 salários mínimos e que tem 60% de atendimento, muitas dessas crianças estão em creches privadas, porque as famílias têm condição de pagar. E aí é um ciclo, né? A mãe consegue trabalhar, também consegue pagar a creche e assim vai. Uma pessoa nos perguntou agora há pouco sobre se a gente vai falar sobre o impacto do pró-infância. Não sei, Bia, se é um assunto que você falaria um pouco sobre isso, ou a gente responde depois por escrito? Eu acho que a gente pode responder por escrito, que eu queria entender melhor qual é a pergunta exatamente do pró-infância. Tá bom, então depois se a pessoa que escreveu puder por favor, escrever mais sobre isso. Faça uma pergunta um pouco mais assim específica para eu poder ajudar. Legal, joia. Vocês colocaram na publicação uma série de recomendações, né? São 6 capítulos, se não me engano, em todos eles tem recomendações para o gestor. Então, é muito interessante para as secretarias, para a leitura, porque tem realmente dicas preciosas ali de encaminhamento, né? Você pode eleger algumas delas e falar um pouco sobre elas, Bia? Sim. É até difícil de eleger, né? Porque eu acho que tem recomendações muito boas no documento. Eu acho, assim... eu acho que uma das questões fundamentais que eu já mencionei é a questão da qualidade do atendimento, né? E isso aí se liga com questões tanto de infraestrutura física, de recursos materiais da unidade de educação infantil. Então, eu acho que para os gestores é a grande dica de ter um orçamento que permita a compra de materiais, de mobiliário adequado para a creche, que a gente sabe que é diferente, bem diferente do ensino fundamental e até da pré-escola em algumas situações. E eu acho que a outra preocupação é em relação à formação continuada dos professores, porque a gente tem no Brasil a maioria dos professores, né, 60% dos professores formados no curso de pedagogia, mas muitas vezes o curso de pedagogia não consegue entrar nas especificidades da educação infantil e muito menos na creche. Então eu acho que no Brasil a gente ainda está crescendo em relação a pensar o que seria um atendimento para crianças pequenas e bebês de qualidade. Então, é muito importante que se façam ações de formação continuada e que toquem em aspectos importantes para o desenvolvimento das crianças. O que são esses aspectos? Ter acesso, as crianças terem acesso e terem liberdade de escolher durante o momento que elas estão na creche, do que elas vão brincar, com quem elas vão brincar, e que esse brincar seja mediado pelo professor. Então, que não seja uma brincadeira livre, assim, que a criança não tenha nenhuma interação com o adulto, que o adulto possa estar junto, possa nomear, possa conversar, possa fazer perguntas, no sentido também de desenvolver a linguagem dessas crianças. Então, eu acho que essa parte é muito importante. E é muito importante a gente investir em interações que sejam responsivas, que sejam positivas. Então, realmente o professor se colocando como essa figura modelo que as crianças devem seguir, que as crianças devem prestar atenção. Então, eu acho que essas oportunidades são bastante importantes. E no caso da creche, a questão também dos cuidados é muito importante de ser levado em conta como um aspecto educativo, né? Que isso não fique dissociado da questão do cuidado da educação. Então, os momentos de cuidado, por exemplo, troca de fraldas, alimentação, que sejam momentos de interação positivos, que possam ser, que a gente possa nomear para os bebês e para as crianças pequenas o que está sendo feito, que a gente possa interagir, olhar no olho, ter um contato afetivo com esses bebês e com essas crianças, e não ficar simplesmente
ações mecânicas, né? Às vezes a gente vê, até pelo grande número de crianças e tudo, a gente vê os professores com ações muito mecânicas em relação a banho, em relação a sono, e a gente sabe que esses momentos são muito importantes na constituição da autoestima da criança e na constituição da autonomia. Então, o tempo que parece que a gente gasta, por exemplo, ensinando uma criança a comer sozinha, puxa, é um grande aprendizado para ela, é um grande aprendizado motor, é um grande aprendizado emocional, ela poder comer pela própria mão dela. Então, parece que são ações, assim, muito simples, mas a gente precisa de um professor muito bem formado para conseguir visualizar a importância dessas pequenas ações para as crianças pequenas. Então, eu acho que uma recomendação para os gestores é esse investimento na formação como um aspecto de garantia da qualidade. E uma outra questão que eu acho que é uma recomendação que aparece ao longo do documento é a importância da gente ter processos de avaliação e de monitoramento da qualidade da educação infantil. Quer dizer, como que o gestor vai decidir o que ele vai fazer, aonde ele vai investir, quais são, por exemplo, os temas de formação importantes, se ele não tiver uma boa avaliação de como que está a rede dele. Quer dizer, o que está acontecendo nessa rede, como que estão os prédios, né? Falando de novo da infraestrutura, como que estão os prédios, quais são os materiais. Então, a gente acredita no Brasil que tem que se criar uma cultura de avaliação mesmo da qualidade dos ambientes, do contexto da educação infantil, para o gestor poder tomar decisões mais acertadas em relação ao que ele pode fazer para melhorar as unidades de educação infantil. Uhum. Você tinha citado também um outro aspecto, que era da rede de proteção. Então, voltando também ao tema das famílias mais vulneráveis, que acabam tendo menos acesso, uma das recomendações da publicação é justamente ter programas mais específicos focados para essas famílias. E aí entra uma questão que é super importante, que é a questão da intersetorialidade. Quer dizer, que é poder olhar para essa família, para essa criança, de uma forma mais holística e poder buscar parcerias tanto com a saúde quanto a assistência social e com outras entidades para que se tenha um olhar mais integrado sobre essa infância. Bacana. Bom, para terminar, Bia, segundo os entrevistados, né? Quais são as características do atendimento à creche que melhor respondem às demandas e às necessidades das crianças? Então, a gente fez uma pergunta nesse sentido, né? Que eles podiam também escolher o que eles achavam que seria um atendimento que tivesse mais de acordo com as necessidades deles, né? E aí a maioria falou num atendimento em turno integral, né? Assim, que fosse manhã e tarde, eu acho que até pela necessidade de trabalho das pessoas, né? Mas também se falou, é muito interessante, também apareceu a necessidade de horários flexíveis na creche. Porque às vezes aquela família não precisa ficar com a criança lá das 7 às 5, né? Vamos dizer que seja o horário. Ela precisa, às vezes, um turno. E às vezes não existe essa flexibilidade também dentro de algumas redes. Então, essa questão dos horários, e é uma coisa difícil de organizar, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas essas questões dos horários em relação às demandas das populações específicas, eu acho que é uma coisa que os gestores talvez possam ter em mente para pensar a estruturação da educação infantil. Buscar isso, né? Buscar entender qual a necessidade local, né, Bia? Isso. E uma outra coisa que apareceu, que eu acho que é muito, assim, clara, né? Que as unidades de educação infantil sejam perto das residências, né? O quanto que isso facilita, né? Quer dizer, a criança já acorda super cedo de manhã, mas é diferente dela ir para uma unidade que é a 2 quadras da casa dela, ou ela ter que pegar 2 ônibus para chegar, às vezes, na unidade. Então, então, de ser perto de casa, de ter atendimento em turno integral, a preferência por uma sala com menos crianças, que a gente sabe que realmente a qualidade aumenta muito quando a gente tem mais adultos disponíveis, né, para um número menor de crianças. E também eles frisaram a equipe multiprofissional. Então, e eu acho que também a gente tem a muito avançar no nosso país em relação a isso, porque a gente vê muito os pedagogos nas escolas e às vezes menos profissionais de outras áreas, né? E casa com aquilo que eu estava falando, da importância da intersetorialidade, da gente ter profissionais de outras áreas também, eu acho que circulando na creche, né? Não precisa necessariamente estar lá o tempo todo, mas que possam contribuir com essa equipe pedagógica.
Então, 3 aspectos, né? Você levantou de ser... São 4. Horário flexível de atendimento, ser próximo de casa, ter esse atendimento com multi-olhares de várias áreas. E menos crianças por sala. E menos crianças por sala. Menos crianças por sala. Legal. Que também é um super desafio, né? Porque a gente sabe, se falta vaga, a gente tende a colocar um número máximo de crianças, né? Para tentar atender a maioria das pessoas que estão procurando. Joia. Bom, tiveram diversas perguntas que foram colocadas agora nos comentários. A gente vai procurar responder por escrito, caso alguma não tenha sido abordada aqui na nossa fala, né, Beatriz? A gente responde depois por escrito. E a gente tem 3 livros, então 3 das publicações que a gente citou aqui podem ser entregues, impressos para as 3 primeiras pessoas. Vou mostrar de novo aqui o livro. Para as 3 primeiras pessoas que nos escreverem. Então, escreverem para a Fundação Maria Cecília. O e-mail é comunicacal, né? Então, é comunicação, sem os acentos, @fmcsv, que é de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.org.br. Então, as 3 primeiras pessoas que escreverem para esse e-mail solicitando o envio da publicação impressa, então podem receber nos seus endereços. Eu vou repetir o e-mail. Comunicacal, então comunicação sem os acentos, @fmcsv.org.br, uma gentileza aqui da Fundação. Então, esse vídeo vai ser incluído na galeria de vídeos da plataforma Conviva e também vai continuar disponível no Facebook do Conviva. Então, por favor, divulguem para a sua equipe, para que outras pessoas possam ver, pensar sobre esse assunto. E a publicação, então, sobre a creche e outros materiais de interesse das Secretarias Municipais de Educação estão disponíveis na Biblioteca do Conviva. Então, para acessar, por favor, acessem, digitem www.convivaeducacau.org.br, coloquem seus dados de login e senha e dentro da opção conteúdos tem a opção da biblioteca, tá bom? Agradeço a presença de vocês, a sua presença, Bia. Eu que agradeço, obrigada pessoal, obrigada pelos comentários, a gente vai tentar aí responder. Joia, obrigada, até a próxima e feliz ano novo para todos.